Boa tarde a todos. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira palestra presencial da Escola do Parlamento. Gostaria de começar dizendo que é um prazer ter vocês aqui e que a ideia desse tema, e dessa palestra para vocês surgiram quando vocês vieram fazer, aquela visita que a gente teve para conhecer a história da Câmara. Então, eu gostaria de começar dizendo que a palestra, o professor, o dia, foi tudo pensado em fazer especialmente para a Escola Nestor. Claro que é aberto a todo o público, inclusive quem está assistindo a gente aí pelo YouTube, tá? É um prazer receber vocês sempre aqui na Câmara Municipal. Gente, então hoje nós vamos ter a palestra Protagonismo Juvenil e Cidadania. Eu gostaria de começar chamando aqui na mesa o presidente da Câmara, senhor Alex Romualdo da Silva, e o secretário, Jorge Luiz Donegá Salomão. Boa tarde a todos. Nossa, que som forte, hein, Paulinho? É um prazer ter vocês aqui em nossa casa. Que nem ele falou, nós estamos aqui sempre à disposição de vocês. Aproveitem essa oportunidade que vamos ter com o palestrante. É muito bem-vinda para vocês e para todos nós aí, tá? É um prazer ter vocês aqui, meu muito obrigado e aproveitem bastante. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer em nome de Deus a oportunidade de estar com vocês mais uma vez, as crianças, nossos futuros jovens, senhores aí, nossos futuros políticos, engenheiros, médicos, advogados, professores. É uma honra, tá? Em primeiro lugar, a Elo falou bem, foi escolhida a dedo, tá? Esse tema foi escolhido a dedo o nosso amigo professor, a quem eu gostaria de agradecer, professor Adair Ribeiro, tá? Veio aqui dividir conhecimento, passar a experiência, e dar uma chamada de atenção para vocês num tema muito importante. Porque quando a gente fala de protagonismo juvenil e cidadania, muitos devem se perguntar, protagonismo juvenil, mas protagonismo do quê? Para quê? E para quem? Eu sempre costumo falar que a partir do momento que a gente tem um conhecimento, a gente sabe o peso que a gente tem na sociedade. E é exatamente para esse protagonismo que vocês estão inconscientemente, às vezes conscientemente, formando, tendo base, que a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho essa tarde aí. Quando a gente fala do educador, filósofo, um dos maiores do mundo, conhecido aí por todos como Paulo Freire, pai da educação aqui no país, a gente traz um tema com muita responsabilidade. Não é qualquer um que sabe falar e sabe passar conhecimento quando a gente fala de Paulo Freire. Por isso, professor, eu tenho que te agradecer o convite, tá? Parabenizar mais uma vez toda a equipe da Câmara Municipal de Dumont, que sem eles, Elô, Marcel, Iraci, Paulinho, Dani, todo mundo, Zé Alfredo, Alexandre, seu Pedro, sem vocês nada aconteceria. E gostaria de deixar um abraço para o meu secretário, Jorge Salomão, que está sempre com a gente aí. Crianças, aproveitem a tarde é de vocês. Sejam bem-vindos. Pessoal, antes de iniciar a palestra, quando vocês entraram, acho que vocês pegaram um número, Todo mundo pegou?
Então, é o seguinte, a gente, no final da palestra, vai sortear essa cesta que está aqui, mas as regrinhas para ser sorteado vocês farão um post, qualquer post, pode ser republicar alguma publicação do Instagram da Câmara, ou fazer um story aqui, a hora que o professor estiver falando, seguir e marcar a Câmara Municipal, tá bom? Depois a gente vai sortear um número da cesta, e aí quem for sorteado a gente vai ver se está seguindo as regrinhas de vocês, tá bom? A gente pede, por favor, para estar seguindo as redes sociais, porque todas as vezes que tem alguma palestra, tem algum curso, tem alguma coisa para a população, é lá que é postado. Então, a gente quer incentivar o crescimento das redes sociais justamente para vocês terem mais conhecimento e saber do que vocês podem ou não participar. A gente vai ficar muito agradecido, tá bom? Bom, sem mais delongas, eu gostaria de chamar o meu professor, eterno professor de ensino médio e mestre aí, Odair Ribeiro Filho, por favor. Oi, boa tarde, pessoal, tudo bom? Pessoal, eu vim conversar com vocês hoje sobre esse tema tão interessante que é protagonismo juvenil e cidadania. Só que eu fiz um recorte para falar um pouquinho sobre Paulo Freire. Tá? Todo mundo já ouviu falar dele? Quem não ouviu falar? Ninguém. Que ótimo. Tinha muita coisa que eu podia conversar com vocês. Daria um curso mais ou menos de 300 horas. Só que a gente não tem tudo isso de tempo, infelizmente. Então, eu fiz um recorte para falar sobre algumas concepções de educação de ser humano que o Paulo Freire tem. E, agora, para alguns, parece que não tem nenhum sentido. Mas, ao final da nossa conversa, vocês vão ver todo o sentido. Vão perceber que coisas que a gente conversa aqui, você vai poder usar nas suas relações fora desse espaço. Você vai poder usar nas suas relações familiares, nas relações com os crushes, nas relações na instituição religiosa que você frequenta, vai poder utilizar na relação no espaço escolar, porque a obra dele te dá ferramentas para você interpretar o ser humano e conseguir entender o seu lugar no mundo. Isso é maravilhoso da obra dele, sem dúvida nenhuma. Eu sou professor de escola pública há 17 anos. Tá? Eu trabalho no Centro Paula Souza, na ETEC 074, em Ribeirão Preto, e na rede municipal de Ribeirão Preto. Então, eu tenho só 33 aulas manhã e tarde na ETEC e 12 aulas à noite na EJA, supletivo. Então, uma carga um pouquinho cansativa, só que devido ao meu amor à profissão, ela se torna leve durante todos esses anos de trabalho e continuo estudando para estar ofertando as melhores possibilidades de conversa e de diálogo com os estudantes. Fico muito contente com o convite da Heloíse por ter feito, o Marcel também, o Alex, e é um momento que eu tenho hoje de aprendizado, não só de vocês, comigo, mas também de mim com relação a vocês. É uma relação dupla que se estabelece aqui. Eu vou falar um pouco, bater um papo, e aí eu vou fazer umas pausas para vocês forem tirando dúvidas. Eu gostaria que vocês participassem, tá bom? Primeira coisa, gente, protagonismo. Quem não sabe o que é? De verdade. Levanta a mãozinha aí. Eu gosto muito dessa parte, porque o coleguinha olha o lado para ver se alguém vai levantar a mão, e se ninguém levantar a mão, ele também não vai levantar a mão. O cérebro funciona de uma forma tão interessante, observando ao redor. Então, se o coleguinha levantar a mão, eu levanto. Se ele não levantar a mão, eu não levanto. Então, todo mundo sabe que é protagonismo. Quem pode me falar o que é protagonismo? Por favor. Sim, um caminho de resposta. Muito bem. Seu nome? Douglas. O Douglas abriu as nossas respostas aí com um caminho bem interessante. É isso, pessoal. Quando você assiste a novela das 9, a novela lá, Terra e Paixão, tem a protagonista, o protagonista é um agente que lidera a sua vida. É isso que é a ideia do protagonismo, é ser agente que lidera a sua vida. Você ser ter a sua própria autonomia, a sua independência. Você decidir os rumos da sua vida, com as oportunidades que lhes são oferecidas. E isso o Paulo Freire discute na obra dele, nas várias obras dele, porque ele tem vários livros, tem mais ou menos uns 37 livros,
que ele vai discutir essas questões. Então, ser protagonista é você conseguir definir os rumos da sua vida, por meio de uma qualidade de vida, por meio de uma responsabilidade efetiva com você mesmo e com os outros. Basicamente é isso. E aí você vai perguntar assim, mas como é que você faz isso, professor? Parece que é tão complicado, eu mal consigo estudar para a prova de matemática, como é que eu vou definir os rumos da minha vida? Alguém se identificou com essa situação? Um pouco, uma parte de vocês sim. Eu me identifico até hoje, porque eu nunca aprendi matemática. Bom, então olha só, o que acontece aqui? Eu vou discutir com vocês o que é ser humano para o Paulo Freire. Mas antes de falar o que é ser humano para o Paulo Freire, o que é ser humano para vocês? Quem quer falar um pouquinho? Palavras-chave de ser humano. O que vem à mente quando você pensa ser humano? Racionalidade, vida, caráter, desastre. Nossa, que visão pessimista, mas é uma visão válida. Qual mais? Que mais? Responsabilidade. Nossa, professor, até com os boletos que chegam para mim no meu CPF. Quem já tem boleto no CPF aqui para pagar? É complicado, viu, gente? Essa vida de adulto, no qual vocês já estão quase adentrando ela. O que mais tem quando eu falo ser humano? Inovação. Direitos e deveres. Nossa, essa parte ali é tensa. Mais alguém? Pode chutar, gente, não tem problema. Aqui hoje é um bate-papo. Eu não gosto desse termo palestra, não. Parece que é uma coisa hierárquica. Eu gosto da ideia da horizontalidade. É um bate-papo. Mas ninguém quer arriscar? Ninguém? Bom, então, para o Paulo Freire, ser humano ele é considerado um ser essencialmente relacionável e um ser essencialmente histórico. Ou seja, todo ser humano é relacionável com outros seres humanos. Então, quando você está aqui ouvindo e dialogando comigo, você está exercendo a sua condição de ser humano. Quando você está na sala de aula, participando, ou no celular, com aqueles foninhos dos celulares agora sem fio, você está se relacionando de uma forma também. Quando você frequenta a sua instituição religiosa, seja um templo budista, um terreiro de candomblé, ou uma igreja católica, qualquer que seja ela, porque são todas válidas segundo a Constituição Federal, você está se relacionando. Quando você escolhe quem você vai beijar na boca no final de semana, ou durante a semana, você está se relacionando. Quando você opta por ir ao mercado, fazer compras, você está se relacionando. Quando você vai agora, quem está no 3º ano, em novembro, prestar o Enem, você está se relacionando. Então, o ser humano é um ser que se relaciona constantemente com toda a humanidade. Seja ela de qual forma for. A ideia é que a gente se relacione mais de uma forma pacífica do que com uma forma conflituosa. Para isso que tem a instituição social chamada escola, para nós aprendermos ao longo da nossa vida, nos relacionarmos de uma forma saudável, efetiva, responsável com a sociedade. E é lá que a gente aprende de fato. Então, a todo momento, começa a pensar. Professor, mas a todo momento eu estou relacionando? Todo momento. 5 segundos para vocês voltarem um pensamento aqui. E, professor, o que você quer dizer com ser histórico? Quem consegue me falar? O que significa um ser histórico? Cadê as aulas de história? Quem tem uma ideia do que é um ser histórico? Como? Alguém que é. Mas será que é só um alguém ou todos são? Seriam também as anotações, porque o ser humano ele faz registros. Ele vai registrando e vai guardando tudo o que aconteceu, ou especificações que fala sobre algo que pode acontecer. E vai assim. Isso, então é um ser que registra. Professor, mas então eu registro, eu sou um ser histórico. Sim, quando você está lá no WhatsApp, você está conversando com as pessoas, você está registrando. Quando você está conversando com seus pares, você está registrando. Quando você coloca fotografias maravilhosas com filtro ou sem filtro, eu prefiro sem filtro. No Instagram, você está registrando. Então, o ser humano ele é histórico porque ele é um acúmulo de tecnologias e de registros ao longo da história.
E aí, para as garotas, nesse mês de agosto, lilás, de combate à violência doméstica, será que existiria esse mês de combate à violência doméstica se em 2006 não tivesse sido criada a Lei Maria da Penha? Ou, se na década de 40, em 1934, não tivesse sido conseguido o direito ao voto feminino? Ou, antes mesmo, no século XIX, os movimentos feministas não tivessem assegurado direitos para vocês estarem aqui? Então, sim, o ser humano é histórico. Nós somos um produto resultante de um monte de interações sociais ao longo da história da humanidade. E hoje a gente desfruta de muitos direitos que muitos seres humanos lutaram ao longo de séculos e de milênios para a gente conseguir. Nossa, professor, mas estou viajando já. Sim, a gente vai viajar para muito longe. Esse é o primeiro portão de embarque. Até esse ponto aqui, ser relacionável e ser histórico, alguma pergunta, algum questionamento, alguma fala? Vocês estão aí? Sim? Quer que eu falo mais devagar, que eu empolgo, tá, gente? Para pensar. Sim, com toda certeza. Com toda certeza. A partir do momento que você começa a entender que você é relacionável e você é um ser histórico, você começa a entender que você tem um poder sobre o seu destino. E você vai começar a ter atitudes diferentes. Na sala de aula, com os amigos, com a família, ou no espaço público. A relação que você tem também com o espaço institucional, político do município também pode mudar. Esse primeiro tópico, pessoal, tá de boa para vocês? Quer que eu falo mais devagar, mais baixo, ou tá de boa? Tá? Se eu falar mais lento, vocês vão dormir, eu acho, depois do almoço, né? É isso? Porque esse arzinho condicionado? Então, o ser humano, por ele ser relacionável, por ele estar em constante, e por ele ser histórico, ele está sempre aprendendo. Professor, mas espera aí, eu aprendi que na escola eu aprendo, o professor já sabe de tudo. Gente, o professor não sabe de tudo. Eu estou estudando, nós estamos estudando, vocês estão aqui aprendendo e eu também estou aprendendo, porque eu estou me relacionando com vocês e vocês comigo. Então, eu aprendo e vocês aprendem. Quando eu vou pegar o meu circular, quando eu vou entrar no circular para ir para a escola, ou no Uber para ir para a escola, ou às vezes eu vou de vassoura voando também, não tem problema, eu estou me relacionando com os outros, eu estou aprendendo com os outros. Então, o ser humano é um ser constante construção. Então, quando você está lá de bad, porque terminou de um relacionamento de 2 semanas, achando que estava namorando de forma monogâmica a pessoa, você está aprendendo com aquela situação de término. Só que quando você começa a entender e ter consciência que você está aprendendo com aquilo, você começa a mudar a sua vida. Está fazendo sentido isso? Vocês estão aí? Então, gente, começa a entender que o que eu estou trazendo aqui são ferramentas para você entender melhor o ser humano. Quando você aprende que está sempre aprendendo, a coisa muda. Você consegue levar as coisas como um aprendizado. E o seu erro vai levar a uma experiência de aprendizado, podendo fazer você não repetir o erro, ou repetir de uma forma menor e com menos impacto na vida. Professor, então você tem falando que eu não tenho que mandar aquela mensagem no WhatsApp para garotinho ou para o garotinho? Não estou falando isso, eu estou falando que com a experiência que você teve, talvez de uma experiência não positiva, vai fazer você entender que você está sempre aprendendo. Então, quando você está na aula de matemática, por mais que você não consiga entender, você precisa fazer um esforço para conseguir, pelo menos, prestar atenção e conseguir fazer as perguntas para começar a movimentar isso. Ou na aula de literatura, que eu não entendi, professor, o que significa a Rita Baiana na obra do Cortiço do Luiz de Azevedo. Então, aí você tem que, novamente, ler, você tem que ouvir um podcast, você tem que assistir um vídeo, assistir o filme O Cortiço, por exemplo. Ou você não entendeu por que você teve aquela discussão familiar, faz uma reflexão sobre aquilo e entenda que aquela discussão gerou para você um aprendizado, que talvez você não é interessante você falar ou se comportar em determinados espaços. A gente está sempre aprendendo, gente. E quando a gente entende que a gente está sempre aprendendo, a gente consegue até interpretar a sociedade mais, de uma forma mais rebuscada.
Essa é outra característica do ser humano para Paulo Freire. Então, o ser humano, ele se constrói em espaços de vivência do coletivo e no coletivo, por meio de uma ação, de uma reflexão e de uma ação. Professor, eu tenho problemas familiares. A minha pai ou o meu responsável briga muito com a minha responsável. Então, você vai ser um produto histórico daquela relação conflituosa, podendo ter, na sua formação, questões ainda para ser aprendidas. Então, uma ação vai gerar uma reflexão que vai gerar uma ação. E aí cabe à escola fazer uma construção de uma cidadania em vocês, fazer vocês entenderem aquele processo todo para se tornarem protagonistas das suas próprias histórias. Então, olha só, mais essa característica do ser humano. Ele se constrói no espaço de vivência. Então, você é o resultado de um conjunto de situações da sua família, um conjunto de situações da instituição religiosa que você frequenta, um conjunto de relações da escola que vocês frequentam. Ao final, você vai ter tudo isso de aprendizagem e vai poder levar para a sua vida como experiências. Algumas que você vai reproduzir e outras que você vai optar por não reproduzir. Tranquilo? Então, aí, vamos para o próximo tópico. Então, gente, esse material aqui eu vou deixar disponível para a Luiz também, tá? Se alguém precisar, é uma apresentação de PowerPoint que a gente está conversando só. Eu coloco ela para ficar mais didático. Então, o ser humano é relacionável, é histórico, está sempre aprendizado. Então, ele tem um compromisso próprio da existência humana. Ela só existe porque você tem uma relação entre as pessoas. E como é que você consegue desenvolver isso? Você consegue desenvolver essa relação, segundo Paulo Freire, usando um princípio básico da solidariedade e um princípio básico do diálogo. Ai, professor, mas não tem diálogo com aquela pessoa que é violenta. Professor, mas aquele professor que também não dá aula direito. Professor, mas aquela amiga minha que, nossa, fica cheio de rolê em cima das situações. Segundo Paulo Freire, não é só você que tem que ter o diálogo, é todo um coletivo de pessoas que tem que dialogar mutuamente entre si ao longo de um período de tempo grande. Então, por meio do diálogo e um compromisso com a solidariedade, você vai construir uma sociedade mais fraterna. Gente, 8º ano e 2º ano do ensino médio estuda a Revolução Francesa. Alguém estudou aqui Revolução Francesa já? Levanta a mão quem estudou. Vocês lembram as palavras-chave da Revolução Francesa? Ótimo. Tá. O que é fraternidade? Conjunto. Ao redor. Exatamente. Então, o Paulo Freire ele pega esse princípio da fraternidade, ele melhora esse princípio da fraternidade, que está dissolvido também na nossa Constituição Federal, e vai apresentar a ideia de diálogo e solidariedade. Então, você consegue ser solidário na medida que você consegue desenvolver a fraternidade. É entender que todos nós somos seres humanos e todos nós precisamos um dos outros. E por mais que você não goste daquela pessoa, você tem que respeitar aquela pessoa. E se aquela pessoa estiver numa situação de vulnerabilidade, você tem que apoiar e auxiliar aquela pessoa. Nossa, mas o Paulo Freire escreveu tudo isso, professor, que você está falando agora. Tudo isso muito mais. Eu fiz um recorte do recorte do recorte do recorte. Gente, eu recortei. Muito. E estou trazendo de uma forma bem tranquila e didática para a gente conversar. E aí ele vai falar o seguinte ali, ó. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, na reflexão. Então, quando você vive uma situação chata, muito contente, triste, violenta, e você se cala frente a essa situação, ou você presencia, o Paulo Freire fala que você tem que ter diálogo, você tem que conversar sobre isso, você tem que dialogar sobre isso para tentar melhorar a sua vida. Porque na medida que você conversa sobre essas questões existenciais, você consegue melhorar o seu eu e poder se tornar um ser melhor para poder dialogar na sociedade. Nossa, professor, mas então assim, se eu ver uma situação, por exemplo, de violência, se eu presenciar, eu tenho que conversar sobre isso, eu tenho que usar o meu protagonismo para fazer alguma ação
contra essa situação ser possível, sim. A escola está aqui para mostrar, para desenvolver responsabilidade social com todos nós. Então, você precisa entender que o diálogo ele faz constantemente. Nossa, uma amiguinha minha, best friends, postou uma foto lá e ela parou de conversar comigo. Então, é uma situação de silêncio, você tem que dialogar sobre isso. As pessoas, pessoal, elas, à medida que elas têm acesso a essa ideia do Paulo Freire aqui, elas conseguem construir uma sociedade melhor. Se houvesse mais diálogo na humanidade, não teríamos tido 2 grandes guerras mundiais. Já pararam para pensar e fazer uma reflexão histórica sobre isso? A gente não teria inúmeros campos de concentração na Europa. A gente talvez não teria o genocídio de populações indígenas e também a morte em fogueiras de mais de 23 milhões de mulheres durante o século XII ao século XIX, com a Inquisição. Então, a humanidade ela se constrói pela falta de diálogo. E o Paulo Freire vai falar o seguinte, a gente precisa, a partir de então, ter diálogo na nossa vida. Em todos os sentidos que você imaginar. Todos. Até aqueles que você não quer ter, você precisa ter. É chato, professor? Mas é necessário. Eu não estou preparado ainda, mas uma hora você vai estar para dialogar sobre essas questões. E aí, pessoal, o ser humano, então, ele é composto por uma temporalidade, relação com o mundo, interação ao vivido, ajuste-se à sua realidade e transforma ela. O ser humano, ele é composto por uma influência da ação humana no mundo, há interferências humanas na história da humanidade, no rumo da vida, e a cultura influencia o ser humano no mundo e as relações de poder. Professor do céu, então tudo aquilo ali que você está falando tem a ver comigo aqui sentado? Sim. Você é um produto de muitas relações sociais, o jeito que você pensa é um produto de várias relações, o que você pensa é um produto de várias relações. Então, quando você começa a perceber isso, você começa a entender melhor a sociedade, a entender melhor os discursos proferidos, a entender melhor o porquê que existe movimentos sociais, o porquê que tem movimentos contra esses movimentos sociais. Você começa a entender toda a sociedade, pessoal, quando você começa a entender essas ferramentas que o Paulo Freire nos apresenta aqui. E aí, sobre ser humano, o básico que eu tenho para mostrar para vocês sobre essa ideia de ser humano, Paulo Freire, é essa. Então, a gente tem que o ser humano é relacionável, é um agente social de mudanças, ele cria e recria as relações, e aí, gente, ele recria essas relações por opressão ou por autonomia. Opressão está tranquilo? Entendem o que é isso? O grau da opressão ela vai ser maior ou menor de acordo com o seu marcador social? Marcador social, quem não sabe o que é? Levanta a mãozinha para o tio. Marcador social é raça, gênero, orientação sexual, condição física, condição de saúde. Então, você tem que as opressões elas se dão quanto mais marcadores sociais você tem. E mais distante você é de um poder hegemônico, de um grupo hegemônico que domina todas as relações. E aí você tem que o ser humano ele vai se humanizar ou desumanizar na medida que ele tem acesso a todo esse conhecimento aqui. E onde que dá tudo esse rolê, professor? Onde que está tudo esse rolê? Está na escola. Olha ali, ó. Escola, espaço de transformação social e de desenvolvimento da autonomia. É na escola que vocês têm acesso a um conhecimento produzido pela humanidade e começam a fazer uma leitura da sociedade. Professor, mas a minha aula X não é tão legal, mas a minha aula Y não é tão didática. Mas é o conjunto delas que vai fazer vocês terem esses instrumentos para poder mudar a vida de vocês. E aqui, ó, sobre a escola, olha tanto de relação que existe na escola. E aqui tem desenvolvimento para a autonomia do ser, acolhimento, diálogo, e é na escola que você troca, compartilha, que você cria, recria, lê o mundo e os contextos, aprende a aprender. É na escola que a gente faz tudo isso. E é na escola, desde a educação infantil até no 3º ano do ensino médio. E logo em seguida, é na universidade, que você vai usar tudo que você aprendeu na escola, muitas coisas, na universidade. É na escola que você aprende a relacionar com as pessoas, que você aprende o que é ser gentil, o que é ser fraterno,
E você desenvolve a proatividade. É tudo na escola que você aprende isso. E é a escola o centro da discussão para você criar seu protagonismo juvenil. É na escola e para a escola e pela escola que se desenvolve a sociedade, segundo Paulo Freire. E aí, gente, escola, educação, e vocês, estudantes, jovens. O que é ser jovem para vocês? Quem quer falar? Melhor fase da vida. Ser novo. Sim, oportunidades. O quê? Momento que a gente está se descobrindo. Nossa, são descobertas assim, ó, colossais, bombásticas, atômicas, não é? Gente, tem um filósofo muito bacana, ele já faleceu, só que a obra dele é memorável. Ele chama Karl Mannheim. Não é o Karl Marx, tá? É o Karl Mannheim. Ele estudou a juventude. Ele vai contar para a gente que o jovem é um ser de 13 anos de idade até 28 anos de idade. Ai, professor, mas então, peraí, eu estou bugando. O adolescente é jovem? Sim, o adolescente é jovem, mas o começo da fase adulta, até 27 anos de idade, também é jovem, segundo Karl Mannheim. Então, eu não sou mais jovem, eu já saí dessa fase. Só que vocês são jovens para o Karl Mannheim, porque até 27 anos de idade, vocês estão construindo a vida de vocês. Acabaram a educação básica, vão fazer ensino superior, ou qualquer outro curso que vocês se identificarem, vão entrar no mercado de trabalho e vão começar a constituir as suas famílias, seja somente com um pet, ou seja com alguém. Então, até 27 anos, vocês são jovens. Então, para o Paulo Freire, o estudante, ele tem essa característica da juventude e ele preza pelo estudante como um ser social e autônomo. E como é que eu desenvolvo isso, professor? Com o protagonismo juvenil, com toda a certeza do mundo. Com o protagonismo. Mas como é que é esse protagonismo? É a consciência que você tem do que é ser humano, mais da importância que você tem no rumo da sua vida. Então, vou dar um exemplo. Vocês já ouviram falar de uma palavra chamada nomofobia? Nomofobia. Quem já ouviu falar? Certo? Mas ninguém, gente. O que vocês acham que é isso? É um medo. Nossa, ninguém. Tá. Quem pode procurar rapidinho aí no Google o que é nomofobia? 59, 58, 57, 56. Quem pode falar? Quem tem nomofobia aqui? Levanta a mão. Levanta, deixa eu levantar, deixa eu enxergar. Ó, uso óculos, eu preciso... Ah lá. Gente, eu também. Todos nós temos uma certa medida de nomofobia. A nomofobia, ela se acentuou com a pandemia. Professor, mas o que tem a ver com o que você está falando agora ali do rolê do jovem? Quando você entende, quando você usa essas ferramentas do Paulo Freire aqui sobre ser humano, protagonismo juvenil, e você começa a pesquisar sobre nomofobia, você vai perceber uma coisa. Todos nós, em certa medida, somos dependentes tecnológicos do celular. Só que a gente tem que saber o momento de usá-lo ou não. Então, vou dar um exemplo. Na aula que eu tenho dificuldade, eu prefiro ficar no celular, a tentar prestar atenção no professor, para tentar aprender matemática, para tentar passar no Enem. Quando eu consigo entender que eu preciso parar de usar o celular naquele momento, para focar minha atenção, para prestar atenção, para me ter um futuro melhor, porque eu tenho oportunidade para isso, eu estou usando as ferramentas que o Paulo Freire está falando sobre ser humano. Eu estou saindo da alienação da nomofobia e tentar chegar ao conhecimento, por mais difícil que seja. E não é fácil, gente. Você querer parar de ficar mexendo com o seu polegar opositor, a rede social das outras pessoas, para prestar atenção na aula de matemática.
É muito difícil. Mas quando você começa a perceber isso, você começa a criar um projeto para o seu futuro. Você começa a desenvolver o protagonismo em vocês. Então, a nomofobia, ela lucra em cima da gente. Ela lucra porque ela suga uma coisa preciosa que a gente tem. Começa com um T. O tempo. Ela vai sugando o nosso tempo até a gente ficar com estafa, de esgotamento, de ficar passando na rede social dos outros sem ganhar nada por isso e ver vídeo sem ganhar nada por isso. E você, eu, nós, estamos fazendo as grandes empresas Big Techs lucrarem horrores com o nosso tempo. Professor, mas é errado? Não é errado, gente. Todo mundo usa o celular, mas como você quer usar o celular? De uma forma consciente, de uma forma protagonista, como o Paulo Freire admite, ou de uma forma alienante, que vai comprometer o seu futuro acadêmico escolar? Por exemplo, nossa, você sabe, professor, que eu nunca pensei nisso? Ótimo. Porque agora você pode pensar a partir de então. E talvez mudar o seu comportamento, talvez mudar o do seu amigo e fazer todo um conjunto de pessoas ao seu redor mudar, porque você se relaciona com as pessoas. Vocês estão aí? Estão bem? Beleza. Então, pessoal, aqui continuando, ó, o Paulo Freire vai falar o seguinte: o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder aos outros. Então, é essa autonomia que você tem sobre a sua própria vida, que muitas religiões vão falar livre-arbítrio, já ouviram falar? Que vai fazer vocês desenvolver o protagonismo juvenil. Professor, então vamos tentar organizar as ideias. Eu entendi o que é ser humano, as características do ser humano. Agora eu tenho a consciência disso, professor, tem. Eu entendi o que eu posso fazer para despertar o meu protagonismo. Usar as ferramentas sobre o ser humano. Então, a partir de agora, eu posso começar a fazer uma avaliação dos meus próprios comportamentos. É viável ou não? Estou sendo gentil ou não? Estou tendo bom senso ou não? Estou sendo desrespeitoso ou não? Porque tudo que for de prejuízo nas relações que você estabelece pode comprometer uma boa relação e uma oportunidade de um futuro promissor para você. Então, as relações que você tem, conflitos, reveja. As amizades tóxicas, reveja. As relações que não são produtivas para você, reveja. O uso exagerado do celular nas aulas XYZ, reveja. Porque você tem que fazer coisas dentro do seu protagonismo para fazer você ter mais oportunidade e melhora na sua qualidade de vida. E o que não tiver nesse escopo, reveja tudo isso. Professor, mas eu vejo isso de quanto tempo? Uma vez por semana, uma vez a cada 3 dias, faça uma avaliação das suas relações e do seu comportamento nos espaços que você frequenta. Isso ajuda bastante. Gente, eu faço isso até hoje, tá? Eu pego uma folha de sulfite, que eu sou da geração milênio, e faço lá, prós e contras da semana. E os que são contras eu uso para eu aprender a não repetir nas próximas relações. É algo bem prático, bem didático de fazer. É o seguinte, tá, eu vou passar para outra parte agora, mas desse primeiro bloco, vocês têm alguma pergunta? Não tem? Ninguém fazer um comentário? Gente, está fazendo sentido para alguém isso que a gente está conversando? Tá borbulhando o cérebro já? Agora vai borbulhar mais. Tá. Então é o seguinte, você vai pensar assim, professor, mas como é que eu faço nesse mundo que a gente vive? E aqui eu quero que vocês me falem alguns acontecimentos do planeta e do Brasil que estão chamando a atenção de vocês. Qualquer acontecimento, qualquer fato, qualquer fenômeno. Cadê as aulas? Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, tá? As aulas de geografia e de história, cadê? Aquecimento global, global warming, pode cair na prova na questão 47 do Enem esse ano, por exemplo. Não sei, de repente. Mais algum? É que eu brinco bastante. Talvez.
Sim, seu nome? Sara. Olha, ontem eu fiquei fazendo uma reflexão sobre isso. Eu sou da época que tinha que no orelhão colocar uma ficha para você ligar. Tudo bem? Eu sou da época do mimeógrafo, que a gente ficava perto da professora por causa do cheiro do álcool. Eu sou da época do retroprojetor. Então, eu assisti como testemunho ocular da história toda essa mudança que você apresenta. É assustador. É assustador você pensar que você pode entrar na internet agora, colocar lá no site GPT e fazer um monte de pesquisa. E você coloca o nome da pessoa, você descobre a vida toda da pessoa. E a inteligência artificial, daqui a pouco, gente, você chega em casa, você vai estar tudo mudado na sua casa. Então, é uma mudança muito grande, com toda certeza. Algum outro fenômeno que chama a atenção de vocês? O desmatamento acelerado, e aí você tem a grande onda de incêndios que está tendo em florestas no hemisfério norte. Beleza. E aí você vai pensar o seguinte, professor, mas olha, tá um rolê tão complicado o planeta Terra. Então, aí na próxima imagem, a gente tem alguns acontecimentos que estão fervilhando no mundo. E você vai pensar assim, professor, mas eu, jovem, 2023, no ensino médio, no município de Dumont, eu estou enfrentando esse contexto de pandemia, esse contexto de deslocamentos forçados, esse contexto de fake news, esse contexto de atentado terrorista no Brasil, esses contextos de desarrumação do espaço, esse contexto de morte e violência nas periferias. Eu estou vivenciando esse contexto todo. E aí eu estou vivenciando mais um contexto, que é a dependência tecnológica da nomofobia. Eu estou vivenciando um contexto de grande violência doméstica. Como é que eu vou me portar nesse mundo completamente desarrumado e desorganizado, professor? Existe possibilidade para mim, estudante da Escola Nestor, aqui no município de Dumont? Existe. E aí o Paulo Freire ele vai nos dar uma grande obra a partir de 1997. Ele vai escrever uma obra primordial que é lida em 125 países do mundo, chamado Pedagogia da Esperança. Então, quando você tem esperança, você consegue mudar o seu destino e traçar metas para conseguir atingir elas. Então, quando você tem esperança, você consegue se apoiar na ciência e no diálogo. Quando você tem esperança, você consegue ter uma visão do mundo e dos seres humanos de uma forma positiva. Quando você tem esperança, você consegue uma proposta nítida de valorização do ser humano e você consegue acreditar na democracia e nos ideais da fraternidade e nos ideais de uma sociedade justa e menos desigual. Então, quando você acredita tudo nisso, você vai fazer com que a sua vida tenha práticas em torno da justiça social, da democracia e do bem-estar coletivo no coletivo. E aí o Paulo Freire vai contar que é a partir do diálogo e do investimento no ser humano que a gente vai ter uma esperança no nosso futuro, seja em 97 ou seja em 2023. É essa pedagogia da esperança que ele escreve que vai dar as bases para a gente crer mais no ser humano e nas nossas potencialidades. E aí o Paulo Freire vai colocar ideias centrais dessa obra. Ele vai colocar conceitos como democracia, professor, consciência, aprendizado, unidade na diversidade, cidadania, e eu grifei de verde a cor da esperança, a palavra juventude, que são vocês. E ele vai dizer que os estudantes são a juventude que vai dar certo no mundo e que vai mudar as estruturas da sociedade. E aí, gente, se a gente for pegar de 97 para 2023, o tanto de movimentos sociais e o tanto de conquistas que os jovens de diversos marcadores sociais conseguiram nesses anos todos, são inúmeras. Às vezes você pode não perceber agora, mas você é fruto de muitas conquistas que uma juventude toda conseguiu ao longo de muitos anos de luta. E essa juventude, que são vocês, é um investimento no futuro, segundo Paulo Freire, e é ela que faz mudanças nas estruturas da sociedade, em prol de uma democracia e de uma justiça social, com toda a certeza do mundo.
E aí ele vai contar para a gente que o diálogo, a diversidade mais a juventude vai desenvolver a humanidade e a sociedade. Cada um ao seu tempo e ao seu ritmo, mas ela tem esse potencial transformador, com toda certeza disso. E aí eu mostro para vocês, para materializar isso, eu vou mostrar para vocês o Atlas da Violência, tá? Que é um site que tem vários materiais para vocês, vários vídeos institucionais, e o Atlas da Violência, que são dados estatísticos sobre como está a juventude no Brasil. Então, qual o número de jovens no Brasil, qual o número de jovens negros, o número de jovens homoafetivos da comunidade LGBTQIAP+, o número de jovens indígenas, o número de jovens em situação de rua, o número de todos os marcadores sociais. E é um material gratuito para vocês terem disponível. Você pode colocar o vídeo do YouTube? Nunca houve tantos jovens no Brasil. Somos quase 50 milhões de pessoas com idade entre 15 e 29 anos. A forma como vamos lidar com as necessidades e as aspirações dessa geração vai definir o futuro de todas as pessoas. Tá, mas quem são esses jovens que vivem no Brasil? Ser jovem é a parte mais desafiadora da vida adulta. Então estamos aprendendo. E os mecanismos não são tão acolhedores. É a heroína e ao mesmo tempo a vilã, pois em relação às redes sociais, elas influenciam e tiram sua atenção da vida real. Estudar é, acima de tudo, um ato político. A gente mata um leão hoje e deixa outro para amanhã. Nossas vidas são negligenciadas todos os dias, a não ser que tenha dinheiro. O fato é que não existe uma juventude. Somos juventude. Somos 50 milhões de 50 desejos. milhões de vontades, 50 milhões de medos. Somos 50 milhões de histórias, raízes e escolhas. Somos 50 milhões de opiniões, crenças e sonhos. 50 milhões de potências. 50 milhões de oportunidades. 50 milhões de vozes. 50 milhões de revoluções. Um grande problema é que a falta de uma base de dados unificada e confiável fragiliza a formulação de políticas públicas e iniciativas sustentáveis para as juventudes. O Atlas das Juventudes é uma resposta concreta do Pacto das Juventudes pelos ODS e do Em Movimento para esse desafio. Existimos para produzir, sistematizar e disseminar dados. O conteúdo mais completo sobre as juventudes do Brasil, contribuindo para que sejam feitos os investimentos certos no momento certo. A pesquisa foi desenvolvida em 3 etapas, sendo a primeira em parceria com a FGV Social, realizada pelo professor Marcelo Neri. A segunda etapa foi com a Talk Inc., que usa a tecnologia em prol da pesquisa. Foram utilizadas 2 metodologias qualitativas. Na terceira e última etapa, nosso parceiro foi o Instituto Veredas, que tem como missão construir pontes entre gestão pública, academia e sociedade civil. Os desafios são urgentes, mas as potências são ainda maiores. Pessoas interessadas em investir nas juventudes, ou seja, investir num futuro que seja bom para todos, todas e todes. Precisamos usar isso a nosso favor. Somos a maior geração de jovens da história desse país. Somos todas as juventudes brasileiras. Venha nos conhecer. Pode passar. Oi, pessoal. Meu nome é Heloíse. Eu sou... Então, o que eu vou mostrar para vocês, esse Atlas está disponível para todos e todas acessarem, ver as informações, verem os dados estatísticos. Junto com esse, além desse, na verdade, tem um outro, que é o Atlas da Violência. Nossa, professor, mas Atlas é só de mapa? Não. O Atlas ele é um compêndio de um monte de dados e informações, que saiu a versão de 2021. Então, lá, gente, tem muitos dados estatísticos muito tristes da violência contra as várias juventudes que a gente tem no Brasil. Tá? Então, esse acesso do Atlas da Juventude e o Atlas da Violência vai fazer com que você tenha mais instrumento para fazer uma reflexão sobre a sua condição de jovem no Brasil. Logo, se eu tenho esses instrumentos, eu posso mudar o meu destino com a mudança dos meus comportamentos. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu tenho conhecimento, eu pego esse conhecimento, uso na minha vida e mudo os meus comportamentos. E eu mudando os meus comportamentos, eu posso mudar a minha realidade local. Eu posso ajudar, auxiliar na mudança de comportamento dos meus amigos também, por exemplo. E aí isso se torna uma reação em cadeia positiva.
E aí, já caminhando para a parte final, essa carta aqui, vocês podem colocar no Google depois, colocar assim, ó, Carta do Paulo Freire na Unesco, 1986. Ele vai ler uma carta na Unesco, que é um braço da ONU. E na leitura dessa carta, ele vai destacar a palavra-chave paz. Ele vai dizer que a paz é fundamental e dispensável, e a paz implica em lutar por ela. A paz se cria, se constrói nela e pela superação das realidades sociais perversas. Quando ele fala realidades sociais perversas, ele está falando das desigualdades, das injustiças e das violências. E as violências, pessoal, não é só violência física que eu estou falando. É uma que é tão grave quanto, que são as violências simbólicas, que estão presentes na forma da homofobia, da xenofobia, do racismo, da gordofobia, do etarismo e de outras tantas violências simbólicas que se abatem sobre a nossa realidade todo dia, seja na nossa realidade ou seja na rede social por discursos de ódio e de violência. Ele vai falar o seguinte, que a educação... porque me bato e que é rigorosa, séria, substancialmente democrática ou progressista, preocupada com que os educandos aprendam, os desafia, os critica. Então, ele vai colocar o peso da democracia, da manutenção da paz no mundo sobre os jovens, que são vocês, que vão aí que tem um potencial brutal para mudar a realidade de todos vocês, na medida que você tem os instrumentos que a escola lhes confere. Isso é, sem dúvida nenhuma, um feito gigantesco do Paulo Freire. Colocar vocês como agentes centrais na discussão de uma sociedade justa. E é para vocês e por vocês que a gente está aqui lutando há tantos anos, há tanto tempo, para manter uma sociedade com menos injustiças e com uma manutenção da paz na sociedade. E aqui algumas referências bibliográficas, são livros do Paulo Freire, que tem tudo em PDF para vocês hoje em dia, só que eu peguei a versão impressa, que eu sou das antigas que gosta de grifar, que eu montei para conversar com vocês. E aí eu estou aberto a gente conversar, bater um papo, tirar dúvida, eu responder perguntas, se vocês tiverem, questionamentos, se eu souber, se eu não souber eu posso pesquisar. E é importante admitir isso, né, que a gente sabe um pouco do universo de conhecimento que a gente tem, e agradecer a participação de vocês, com toda a certeza de estar aqui. Eu penso que vai ser muito produtivo e vai mudar um pouco a forma de pensar de alguns de vocês e fazer vocês pensarem de uma forma mais abrangente também, eu penso, né? E com esse pensamento de ânimo, eu me agradeço intensamente de estar podendo conversar com vocês, né? É um privilégio. Muito obrigado. Alguém tem alguma dúvida, galera? Quer fazer perguntas, debates? Falar alguma coisa? Relação com o dia que não tinha professor aqui, vocês veio perguntar até meu salário, né? Por favor, vamos lá, gente. Vamos fazer umas perguntinhas. Não esqueci, não, vocês perguntando quanto eu ganho. Vamos lá, galera. Eu quero vocês agora ralando ele, não só eu. Tá lá no portal da transparência. Eu falo isso. O meu tá, se coloca meu nome bonitinho lá, vai aparecer meu salário. Tem que fazer pesquisa. Aí, ó, eu estou estimulando o protagonismo juvenil a fazer você fazer a pesquisa. Ó, tá vendo? A teoria é a prática. Cadê o pessoal que veio aqui aquele dia com o Alex para falar dos cachorrinhos? Você veio? Tá, então já que eles não perguntam, Mi, eu vou fazer uma pergunta, principalmente para a galera que veio aqui, eles vieram aqui, Odair, falar sobre um projeto que eles têm com os animais aqui na cidade. Então, depois dessa palestra, quem dos que estavam aqui e dos que não estavam também, pode me responder no que essa palestra vai incentivar vocês a dar continuidade no projeto? O que mudou de agora para frente que vocês vão fazer no projeto que vocês não tinham feito? O que vocês querem falar? Eu sei que você estava, tem uma ali atrás, ó, você mesmo, eu lembro que você estava. Quem mais estava? Ou também, gente, alguma contribuição que é nesse bate-papo que a gente teve agora, você já percebeu. Porque vai ter gente que vai sair daqui e vai falar assim, bom, foi produtivo.
mas não fez a reflexão ainda. E amanhã, nossa, posso usar nisso. Mas teve gente que já começou o rolê agora, já começou a mudança agora. E se alguém quiser falar também, né? Livre-arbítrio, né? A gente falou tanto disso. Livre espontânea pressão. Isso, exatamente. Alguém, pessoal? Ah lá, pera aí que eu vou dar o microfone para poder sair na gravação do YouTube, tá bom, gente? Quem vai primeiro? Quem vai primeiro? Vamos começar daqui, aí eu vou andando, tá? Então, na escola nós estamos vendo agora sobre o tema de relações líquidas. Vocês acham que realmente, hoje em dia, é difícil você encontrar uma relação duradoura, que realmente todas as relações são relações líquidas, aquelas relações passageiras? Tá, seu nome? Tauan. Olha, teoria do Bauman, Zygmunt Bauman, Sociedade Líquida, a obra clássica dele. E aí eu vou indicar uma outra que é maravilhosa, e aí, gente, para os jovens é fenomenal, tá? É uma outra obra dele, chama Amor Líquido. Ele vai pegar o que ele discutiu na Sociedade Líquida e vai falar, e vai puxar para o lado dos relacionamentos. Olha, sim, nós vivemos em relações muito líquidas. Tudo se torna supérfluo. Tudo se torna descartável. E aí a gente diminui a nossa força de vontade para conseguir ter ou manter algo. Isso está posto. No entanto, quando você lê Paulo Freire, você entende que você se relaciona, você é um ser histórico e você precisa criar uma proatividade e uma consciência de tudo que você faz ou pensa. Quando você lê a obra dele, consegue pegar aqueles instrumentos que ele vai falar e aplicar na sua vida, você consegue ser resistente em muitas coisas da sua vida, nessas relações líquidas, você consegue se esforçar mais. Você consegue sair de uma zona de tudo descartável e tentar mais uma vez, mais uma outra vez, e você consegue mudar o seu comportamento. E quando você muda o seu comportamento, você consegue criar mais oportunidades na vida. Talvez, se as pessoas elas tivessem mais consciência do que elas falam, do que elas pensam, como elas pensam, elas teriam mais esforço, teriam mais dedicação, teriam mais proatividade, e as relações durariam mais. Talvez uma pessoa que não quis, por exemplo, não quis manter amizade por causa de ciúme, se uma das pessoas tivesse insistido mais em dialogar sobre o porquê a outra está tendo ciúme e chegar na origem do problema, aquela relação de amizade duraria. Talvez porque uma pessoa brigou com a outra por uma falha de comunicação de horário, uma falha de uma brincadeira que não gostava. Se ela tivesse falado, olha, não gostei, mas eu te perdoo, a gente não teria tantas amizades desfeitas. Então, a gente tem aí a condição. Sim, eu admito que existe essa sociedade líquida, cientificamente comprovada, e podemos mudar e resistir a essa sociedade líquida. Mas aí precisa de muito esforço da nossa parte. Precisa da gente sair um pouquinho de uma coisa chamada ego. Precisa a gente sair um pouquinho do nosso egoísmo cotidiano e nosso individualismo que a sociedade nos desenvolve e pensar um pouco mais no coletivo. Pensar nas relações de trabalho, gente. No trabalho, se todas as pessoas que trabalhassem fizessem a sua parte corretamente, não sobrecarregaria nenhuma das outras. E a gente não teria tantos problemas laborais hoje em dia. Se as pessoas fizessem, se fossem mais generosas, fossem mais humildes e fossem mais prestativas, a gente não teria relacionamentos afetivos tão desiguais. E não teria tantas relações tóxicas. Basicamente, é nesse caminho a resposta. Tem muito mais discussão, tem obras e obras e livros. Eu posso passar para o Luiz algumas referências para ela te passar. E, claro, o conhecimento. Então, quanto mais você lê, mais você adquire conhecimento para usar aquele conhecimento na sua vida. E aí você consegue transformar o seu comportamento e a sua vida. Então, conhecimento é poder. E é um poder tão grande que não cabe nem a nossa imaginação. Por isso que a gente sempre precisa continuar lendo, estudando e acessando os graus mais elevados do conhecimento humano para mudar a nossa realidade e o nosso destino. Eu tenho uma pergunta. Oi, Sara. Quando você quer ter um diálogo com a pessoa e a pessoa não aceita esse diálogo, mesmo você tentando a todo custo ter o diálogo e tentar fazer as coisas pelo certo, o que você faz se a pessoa não quer aceitar isso? Então,
nós somos relacionáveis. Cada um tem a sua liberdade de pensamento, de escolha, tem a sua formação humana. Se você tem a consciência que fez o que você pôde, sem a pessoa te atravessar, tudo bem. A questão é você dar mais do que a outra pessoa e você ser atravessado por isso. Então, isso é uma violência simbólica. E quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue compreender que a gente não pode permitir que a gente seja mais alvo de violências simbólicas. Então, pare por aí. Não deixe as pessoas atravessarem. Mantenha sempre a sua dignidade, mantenha sempre o seu valor como ser humano. Porque o Paulo Freire vai falar, a gente está aqui para aprender na escola, nas instituições, para ser mais, não para ser menos. Gente, é tão complexo isso, porque envolve questões internas de saúde mental, envolve autoestima, envolve emoções, envolve sentimentos, envolve ansiedade. Fazer uma reflexão de tudo isso é muito complexo. Por isso que é bom vocês já começarem agora, para vocês desenvolverem um segundo semestre mais produtivo ainda do que um primeiro. E aí tem uma frase famosa da Grécia Antiga, né, dos gregos, conhece-te a ti mesmo. Como é que eu vou criar uma relação com outra pessoa, sendo que eu nem me conheço bem? Então, você tem que se conhecer muito bem. Para fazer isso, leitura, diálogo, conversas com você mesmo, perguntas. Isso que eu vou fazer é produtivo? Qual que é o impacto? Por exemplo, eu estar com o celular na aula de geografia. Vai ser produtivo? Por quê? Eu estou perdendo tempo de uma aula bacana, que eu podia estar aprendendo. Deixa eu guardar ele. Eu estou com aquela amiga minha que fica falando de mim. É amigo? Por quê? Qual o impacto? Vai valer a pena? Então, tudo isso faz a gente ver muitos conceitos. E, gente, é todo dia que a gente faz isso, tá? Cansa um pouquinho? Cansa. O cérebro vai consumir energia? Vai. Só que a gente vai ter relações mais produtivas ao longo da vida. Está ficando com a pessoa. Você manda mensagem para a pessoa vê lá o pininho lá do WhatsApp, fica azulzinho, te responde 4 horas depois. Você sabe que a pessoa está de boa. Compensa você continuar insistindo? Então, mas do ponto de vista racional você está falando não, mas será que do ponto de vista prático você vai continuar insistindo? Vai? Sim? Então, tá vendo como é que essa conversa que a gente está tendo, ela pode ser aplicada em qualquer ponto da sua vida? Então. Seu nome? Bruno. Bruno. Então, na nossa vida, a gente sempre foi incentivado a treinar, estudar, se dedicar mais para ter uma sociedade melhor. Tanto para a gente, quanto para quem é mais velho, tanto para quando as pessoas que vão nascer. Tudo isso para as pessoas terem direitos iguais, ter direitos a estudo. Só que uma dúvida que eu tinha, que eu queria te perguntar, é que se você acha que se é capaz e possível existir igualdade num planeta que existe pessoas completamente diferentes uma da outra. É possível existir a aplicação de uma justiça social. Só que para começar a justiça social ser global, antes de ser global, e aí geografia de novo, tá? Vou puxar a sardinha para o meu lado. Ela tem que ser local. A partir do momento que a partir do momento que você tem os instrumentos para mudar a sua realidade, você vai fazer ao longo da sua vida outras realidades mudarem, que vai fazer outras realidades mudarem. Ao longo de muito tempo, outras realidades vão mudando. Então, se você pega a história do planeta, do século XIV ao século XXI, houve um aprimoramento tecnológico brutal. As relações sociais elas foram se modificando e houve a implementação de uma justiça social a partir da criação dos direitos humanos de 1948. Então, sim, o planeta hoje ele tem relações mais saudáveis do que no século XV, XVI ou XVIII. Só que, como o Paulo Freire falou, a gente está sempre aprendendo. Então, não vai ter um momento que você vai ter aprendido tudo, nem eu, ninguém. A gente está sempre no gerúndio. Então, se a gente sempre está no gerúndio, sempre vai estar em processos de aprendizado, que pode ser a aplicação dessa justiça social, com toda a certeza do mundo. Então, é sempre um momento de aprendizado. Então, eu vou te falar com um exemplo meu, tá? Que eu não posso falar de outro, porque eu não tenho outro. Eu sou professor há 17 anos. Então, cada ano eu tenho 650 alunos.
17 vezes 650. Gente, cadê a conta? Ah, é o celular. Vocês têm que usar o celular agora. Quanto? Então, mais ou menos, passou por mim até hoje mais 11 mil pessoas. Eu tenho certeza que dessas 11 mil pessoas, eu acho que eu consegui transformar a realidade de pelo menos umas 10 mil. Se eu transformei de 10 mil, cada uma dessas 10 mil tem uma família e tem um núcleo de amigos. Indiretamente, ela vai ter transformado a realidade dessas também. Logo, eu consigo transformar até agora a realidade de um município de Igarapava. Então, já é uma ação. Só que ela não é de uma hora para outra, ela é ao longo da vida da pessoa. Um dia de cada vez. Já ouviram essa frase? Eu consegui responder nesse sentido, eu usei um pouquinho a geografia, um pouquinho a sociologia. Mas é possível sim, tá? Mas é todo dia. Em um dos slides, você disse sobre ser histórico. Cadê? Não estou vendo. Aqui. Tudo bom? Seu nome? Evelyn. Evelyn. Em um dos slides, você disse sobre o ser histórico, que ele registra. Você consideraria que a gente é um ser histórico por ter passado pela pandemia e pela transição do novo ensino médio? Sim, nós somos um ser histórico. Todo ser que é é produto do seu tempo, é um ser histórico. Então, por exemplo, a Dona Maria é um ser histórico. O professor Odair é um ser histórico. A Heloísa é um ser histórico. Todos nós somos seres históricos. E, no caso da pandemia, Evelyn, a gente, além de ser um ser histórico, a gente é uma testemunha ocular. Quem sabe o que é isso? Testemunhou um período histórico. A gente testemunha uma pandemia. Uma pandemia que vai ficar registrada na história da humanidade como uma das pandemias que existiu no planeta Terra. Tá? Então, nós somos um produto, nós somos um ser histórico, por termos experiências em um determinado momento, e somos também uma testemunha ocular, por termos vivenciado e termos relatos que vai ajudar muita gente a construir pesquisas sobre o que é viver na pandemia. Inclusive, tem vários livros, artigos científicos, e já tem filme falando sobre a pandemia. Então, daqui 35 anos, você vai estar conversando com seus amigos, seus familiares, e você vai, em algum momento, voltar no ano de 2019, 2020, e vai relatar sobre a pandemia, que está intrínseco no seu processo como ser humano. Com toda certeza, somos seres históricos, sim, todos nós somos. Porque não é só os grandes personagens da história, gente. Somos nós que construímos a história, a chamada história do cotidiano. Somos, sim, com toda certeza, viu? Inclusive, vocês podem usar isso para discutir na redação do Enem, tá? Você pode afirmar que você é um ser histórico. Ah, professor, me dá uma referência. Tem um carinha chamado Peter Burke. Ele é um historiador britânico. Ele vai falar que todos nós somos seres históricos. Aí você ganha 200 pontinhos na competência de citação, tá? Olha aí, ó. Beleza. Mais alguém? Câmbio. Eu acho que é o ar-condicionado, né? Que dá uma moleza depois do almoço. Vixe, vamos lá. Ó, tem várias coisas. Sim. Ó, a gente pode atuar em 3 grandes frentes, tudo bem? Você, como jovem cidadão, que está em processo de finalização da educação básica e início da vida adulta, início do boleto com o nome no seu, com o seu CPF, sabe? Essa vida. Você pode agir em 3 grandes frentes.
Primeiro, você vai agir em analisar a política local, verificar se a política local cumpre o seu papel de desenvolvimento da saúde, educação, transporte, segurança do município. Você pode fazer isso individualmente ou você pode fazer isso coletivamente, vindo à Câmara dos Vereadores, participando da tribuna, propondo lei de iniciativa popular. Existem essas leis, então, quem achar interessante, pesquise como é que desenvolve lei de iniciativa popular. Então, você pode criar uma lei, tem regras para criar uma lei, você pode pedir para ser aprovada essa lei. Então, o segundo ponto, você se informar mais de quais as funções dos políticos e qual é a verba destinada para qual obra e quanto e qual é o prazo. Você pode ver as licitações que são públicas das construções. Você pode ver no portal do Transparência. Gente, tem um monte de acesso de dados do município para vocês, para nós cidadãos na internet. É público isso. Terceiro, vocês como cidadãos, vocês têm o direito de estar frequentando os espaços públicos para ver as decisões dos vereadores, para ver as decisões do Poder Executivo, para ver as decisões que vão impactar na vida cotidiana de vocês. Só que tem que ter uma coisa, duas coisas para fazer isso. Uma, esforço, porque qual que é mais fácil? Você chegar da escola ou do trabalho e ficar deitado no sofá fazendo assim com a rede social, ou vir aqui e participar? É mais fácil ficar no sofá. Então, precisa de esforço. E o segundo, precisa de tempo. Você tem que ter algum tempo na semana para poder fazer essa atuação de verificação das contas públicas, de verificação das licitações, de participação na Câmara dos Vereadores. Então, você precisa de um tempo, organizar a sua agenda para que você tenha um tempo para fazer isso. E aí, se você tem um grupo de 10 amigos, traz os 10 amigos, participa também. Uma vez que nós elegemos os representantes e nós temos todo o direito e todo o dever de estar fiscalizando esses representantes, com toda a certeza do mundo. E é constante, não é só 3 ou 4 anos, gente, é toda semana, se possível. Faz um rodízio de amigos, 3 amigos vão numa semana, outros 4 amigos vão na outra semana. Criação de lei de iniciativa popular é o top. Sugiro que vocês pesquisem sobre isso. Mais perguntas? Nenhuma? Eu adoro perguntas. Bom, então, vamos para a segunda parte, que é o sorteio. Vamos para o sorteio, então. Gente, eu vi aquela cesta ali cheia de doces, eu falei, meu Deus, que maravilha aquilo ali, olha lá. Gente, então, antes de encerrar, a gente vai fazer o sorteio, tá? Não esqueçam das regrinhas, hein? Tem que ter feito um post marcado, um post no store mesmo, marcado e seguido a câmera, tá bom? E mesmo quem não ganhar, continua dando uma força aí pra gente nas redes sociais. Vamos lá. Quem que é o 20? Ah, ganhou. Vamos ver primeiro se ele está dentro dos requisitos. Eu vou olhar agora, hein, no Instagram da Câmara. Ó. Ó. E aí, gente? Deixa ele seguir ou faz outro sorteio? Ó, peraí. Vamos para outra então, hein? Não seguiu as regrinhas. Gente, é democracia, tá bom? Estamos no poder legislativo. Vamos lá. Quem tem 42 aí? 42. Não tem 42? Então, ó, vocês estão com sorte, hein?
Quem é o 41? Quem que é o 41, gente? Eu não estou enxergando. Vamos ver. Não seguiu? Nossa. Gente, olha só. Calma. Ó. Gente, peraí, ó. Vamos lá. Quem fez as regras? Gente, se nem chocolate estão incentivando vocês me seguir, o que eu preciso fazer para vocês me seguir? Câmara do Mon. Quem fez? Levanta a mão para mim ver quem tá com as regras. Ah, tem bastante, gente. Por favor, hein? Vão seguir. Olha só. Vão ter próximos eventos e vão ter próximos sorteios. Então, fiquem seguindo, por favor. (35) Tá com tudo? Seguindo? Então, deixa eu ver. Vamos. Pode vir aqui. Pode vir. Calma. Como que é o seu... Isso. Como que é o seu nome? Como? Leandro César está me seguindo. E ele fez um post da Câmara Municipal. Pode vir aqui receber a sua cesta. Vem cá, vem cá. Pode vir aqui que a gente vai tirar uma foto ali pertinho da bandeira. Dá um sorriso aqui pra mim. Aê! Certo? Pessoal... Gente, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por vocês terem vindo participar. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Vão existir próximas oportunidades que eu quero que vocês estejam presentes. Eu e a Michelle tá conversando sobre alguns workshops que a gente vai fazer, tá bom? Continuem seguindo eu, por favor, na rede social, tá bom? Gente, muito obrigada. Até a próxima. Gente, obrigado pela participação de vocês e valorizem muitos professores de vocês, viu? Obrigado.